Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando aí no segundo trimestre de 2013, nas lições da CPAD, que temos como tema desse trimestre a família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. O comentarista desse trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, o casamento bíblico. Nós temos como texto áureo Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Fica aí registrada a ideia de que Adão não sabia o que é ser pai, o que é ser mãe, não tinha pai, não tinha mãe e não tinha a ideia do que era isso. Mas aí quem está falando, na verdade, é Deus através de Adão. Isso aí é uma profecia, assim como outros servos de Deus profetizaram. Vamos ver aí várias profecias ditas por patriarcas e sem ter conhecimento do que ia acontecer no futuro, falando a respeito, por exemplo, da vinda de Cristo, falando a respeito da igreja, sem ter nenhum entendimento do que era isso. Então aí é uma revelação de Deus, é aí uma profecia de Deus dita através de Adão. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Então está falando aí da união entre dois seres que nós vemos que são completamente diferentes. Cada um entende as coisas de uma forma diferente. O homem, um ser muito prático, e a mulher, um ser mais emocional. O homem sendo um ser mais racional e a mulher sendo um ser que presta atenção em todos os detalhes e é um ser mais emocional. Então Deus uniu duas pessoas completamente aí diferentes. O desejo sempre do homem é ter uma mulher obediente, submissa, é o que ele mais ama na mulher, é isso. E a mulher, para o seu lado, já ela deseja no íntimo o amor do seu esposo. O que mais ela preza, o que mais ela busca é o amor do seu esposo. Então nós vamos ver que há uma grande diferença de entendimento entre essas duas coisas. O homem entende submissão como obediência, como mansidão, como acatamento de suas ordens, como admiração por parte da sua esposa. Já a mulher entende que essa submissão é o desejo do homem de pisar nela, de a humilhar. Então não dá aí um entendimento correto entre os dois. Um pensa que submissão é uma coisa, a mulher pensa que a submissão é outra coisa. Assim como o amor. A mulher entende amor de uma maneira e o homem entende amor de outra maneira. Para o homem, amar é sustentar, é colocar em casa aí roupa, comida, né? Então essas coisas assim, tem um fogão, tem uma geladeira, tem uma cama, tem as coisas. Se você perguntar ao homem se ele ama a sua esposa, ele diz: eu amo, eu dou a ela tudo para comer, beber, dormir, vestir. Então ele entende como sustento, como a sua obrigação em manter o seu lar. Já a mulher entende amor completamente diferente. A mulher entende amor como aquela demonstração desse amor através de atos e de palavras. Por exemplo, a mulher entende amor se o seu esposo lhe der uma flor, se o seu esposo lembrar a data do seu nascimento, lembrar a data de que conheceram-se, lembrar a data aí do casamento, do noivado, de todas as datas importantes que eles tiveram juntos.
e ela quer que isso seja lembrado, comemorado. A mulher não considera como presente um fogão, uma geladeira, uma panela, nada disso. Uma rosa é muito maior presente do que uma geladeira. Um almoço fora, uma janta fora, alguma coisa romântica tem muito mais valor para ela do que qualquer coisa que o homem julga importante. Então Deus uniu esses dois seres aí completamente diferentes e cada um se completando. E para haver então essa união entre esses dois seres, é necessário que haja então um deixar. Precisa deixar o pai e a mãe em todos os sentidos, né? Existe o sentido aí de o deixar físico. Então vai ter uma casa separada para esses dois. Não pode aí se casarem e ficarem na casa do pai. Não vai dar certo isso. Haverá aí grandes palpites que acabarão em minar esse casamento. Então, o casamento já começará com vários problemas, com várias interferências. Então é preciso sair, deixar esse físico, esse local, né, essa casa, e ir morar em outra casa. Depois existe um deixar também emocional. Não pode o homem ou a mulher ficar na dependência dos seus pais. É preciso que eles instituam agora uma nova família. Então é preciso esse deixar emocional. Não pode aí o homem ficar pensando que a sua esposa vai fazer o mesmo tipo de comida da sua mãe, né? Porque a sua esposa agora é recém-casada, ela agora vai aprender ainda a cozinhar, agradar o seu marido. Ela não tem 30, 40, 50 anos de cozinheira como a sua mãe tinha. Então existe aí esse deixar emocional. A mulher não vai ficar ali dependendo da mãe para tudo, pedindo conselho para tudo, participando de tudo que acontece para a mãe. Então é preciso deixar esse lado emocional, essa prisão emocional e construir agora uma vida ao lado, então, um do outro. Então existe aí um casal agora e os dois formam um só e vão aprender um com o outro a convivência, né? A paciência, vão praticar tudo isso juntos. E existe também um deixar aí financeiro. Não pode o pai e a mãe agora ficarem dando dinheiro para os filhos, sustentando essa nova família. É preciso que essa nova família tenha o seu sustento próprio, a sua independência financeira também. Então deve haver o apegar-se um ao outro, não mais apegar-se a seus pais agora. Seria como aí pegar duas folhas de papel que estão separadas e uni-las, colar essas duas folhas, como se fosse agora uma só. Então são duas pessoas, mas estão unidas, coladas, né? Seria como também colocar aí meio copo de água com mais meio copo de água. Pega meio copo de água e derrama dentro do outro meio copo de água. Então você não consegue mais separar essa água que você colocou ali. Seria como também pegar aí duas velas acesas e colocar uma vela que está apagada no centro. Então as duas velas vão e acendem aquela vela que está no centro. Então agora forma uma luz só e as outras duas se apagam. Então não tem jeito de separar aquele fogo, não se apaga e devem ficar juntos ali, unidos. Então os dois formam agora um só. A nossa verdade prática diz aí, o casamento é uma instituição divina, sendo constituído pela união indissolúvel de um homem e de uma mulher. É monogâmico e heterossexual. Então, três coisas aí nós vamos estudar nessa lição que são muito importantes no casamento. Então, a primeira coisa, ele é o quê? Indissolúvel. Não existe como acabar um casamento. Tem muita gente inventando aí uma maneira. Eu vejo, biblicamente, só uma possibilidade. Se no primeiro dia de casado o homem descobrir que a sua esposa não é mais virgem, que ela o enganou, então ele aí pode desmanchar esse casamento. Só existe para mim essa possibilidade. Embora nós vamos estudar uma lição mais para frente sobre divórcio e
Hoje em dia existem várias interpretações aí sobre esse assunto, mas isso nós vamos estudar mais detalhadamente para frente. Mas o casamento é uma aliança feita com Deus em primeiro lugar, tendo Deus mesmo como testemunha, e depois uma aliança feita entre duas pessoas. E só existe uma possibilidade de acabar essa aliança, só com a morte de um dos dois ou dos dois. Não existe possibilidade de acabar com essa aliança antes disso. Então o casamento é indissolúvel. A segunda coisa aí no casamento é que ele é monogâmico, ou seja, Deus criou uma Eva para um Adão. Deus instituiu o casamento assim, um homem e uma mulher. Não são dois homens para uma mulher, não são duas mulheres para um homem, nem são vários homens para uma mulher e nem várias mulheres para um homem. Então, Deus criou, formou assim a família, um homem e uma mulher. E Jesus, quando foi perguntado sobre isso, ele disse que no princípio não era assim. Deus criou um homem e uma mulher. Então, todo assunto que você desejar saber, você perguntar, você tiver alguma dúvida, você faça o seguinte: o que Jesus falou sobre isso? Então você procure saber o que Jesus falou sobre isso e você descobrirá que esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. O casamento é heterossexual, ou seja, só existe casamento, só existe essa união formando uma só pessoa entre duas pessoas de sexos diferentes, ou seja, um homem e uma mulher. Não existe como haver casamento entre dois homens ou entre duas mulheres, não existe. Deus uniu um homem e uma mulher. O casamento foi instituído por Deus e é dessa maneira. A nossa leitura bíblica aí está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 31, depois do capítulo 2, versículos 18 e do versículo 20 ao versículo 24. Vamos ler então. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ver aí que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou macho e fêmea. Veja só que isso é muito importante. Imagem e semelhança não significa essa casca, que nós temos, essa aparência que nós temos. Deus não é homem, Deus é espírito. Então ele vem a nós como uma pessoa para que nós possamos entender melhor de Deus, ter uma revelação melhor de Deus como pessoa. Mas não é pessoa humana, não é aparência humana, Deus é espírito. Então Jesus é que se fez homem. Então quando o homem na terra, ele tinha aí uma aparência física como nós, tá? Então ele se fez homem, mas ele não é homem.